Vou agora passar a palavra para o companheiro Mauriazzi, candidato à presidência pelo PCB. Bom dia a todos, todas. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com o Zé, o Jorge, os companheiros com lutas, para debater entre nós, das perspectivas de esquerda, esse momento eleitoral e falar um pouco da conjuntura do nosso programa, né? Muito bom estar aqui debatendo com vocês. A gente que tem enfrentado esse debate, cada um num canto, tem a convicção de que formamos um bloco que se contrapõe a esse bloco conservador, que está aí nessa disputa acirrada para ver quem vai ser o escolhido pela burguesia para comandar o processo da acumulação de capital nesse momento, né? Enquanto nós queremos fazer um debate sobre o país, queremos fazer um debate sobre o Brasil, queremos fazer um debate sobre quais são as contradições que precisam ser enfrentadas e o caminho que nos levem às transformações sociais, ao socialismo, né? Por isso é muito bom debater em quem já parte dessa premissa, do que ficar discutindo com aqueles que vêm com aquelas perguntas incríveis, né? Como foi feito na CBN, do cara que falou por que a proposta de esquerda é tão rechaçada. Deve ser porque os trabalhadores não querem perder os privilégios que tem no capitalismo, né? Então, é bom começar o debate sem essa pergunta, né? Veja, nós do PCB apresentamos uma proposta a essas eleições que é consequência direta das nossas reflexões em nossos congressos, a partir do 13º Congresso, referendado no 14º, e que foi agora no 15º, terminamos em abril, apontando para a necessidade de uma estratégia socialista para o Brasil, de uma ruptura revolucionária que pare, de uma vez por todas, de reapresentar com formas diferenciadas uma velha tese etapista, de que é necessário algum tipo de desenvolvimento da ordem burguesa, da sociedade capitalista, como pré-condição para que a gente possa apresentar a nossa proposta, nosso programa e a necessidade das transformações sociais de caráter socialista no Brasil. Isso se fundamenta no fato de que, para nós, o capitalismo no Brasil completou-se, do ponto de vista econômico, consolidou uma sociedade burguesa, uma sociedade civil burguesa, um Estado burguês, e que, graças aos serviços prestados à ordem burguesa pelo PT nos últimos 12 anos, acabou por consolidar uma hegemonia burguesa na sociedade brasileira, inclusive ideologicamente, produzindo uma inflexão conservadora no próprio senso comum, uma perigosa reversão de valores, uma perigosa incremento de posições preconceituosas, de valores conservadores, de direita, mesmo no seio da classe trabalhadora, e também perigosamente um crescimento de posições de intolerância, né, de sectarismo religioso, etc. Por isso, esse quadro nos alimenta a nossa convicção de que é necessário apresentar um programa de transformações para o Brasil de caráter socialista. E o que significa isso no cenário das eleições? Primeiro, é a nossa decisão de que esse é um lugar para expressar esse programa. Que nós não devemos buscar agora aquelas famosas mediações em busca da consciência imediata dos trabalhadores ou em busca de voto. Porque é essencial, como dizia Lenin, fazer sistematicamente a propaganda da necessidade do socialismo e a crítica ao capitalismo. E nós achamos mesmo que a sociedade nos ajuda no momento em que está nesse sentido, pelo caráter didático que essas contradições capitalistas se expressam, né? Por isso, nosso programa se estrutura a partir de 5 eixos, que eu aqui apresento resumidamente, depois a gente pode aprofundar. O primeiro dele materializa essa nossa convicção anticapitalista, apresentando uma proposta que estamos denominando de desmercantilização da vida. Uma desmercantilização da vida parte, como foi dito, do suposto que todo e qualquer bem, serviço essencial à vida humana não pode ser mercadoria. É um direito e, como tal, deve ser tratado pelo Estado, de maneira universal, pública e gratuita. E aí envolve não apenas as famosas chamadas áreas mais
repetidas e sempre reafirmadas, como é o caso da educação, da saúde, do transporte, da moradia, mas nós apontamos para o fato que é necessária uma mudança na nossa própria concepção da vida, né? Não queremos uma sociedade em que o bem-estar seja igualado à capacidade do trabalhador comprar mais celulares, ter acesso ao crédito para comprar eletrodomésticos, trocar de carro, né? Ser um paraíso do consumo. Como Dilma reafirmou no último debate, que o sonho dela é transformar todos numa grande classe média. Para nós isso é um pesadelo, né? Imagina um país só de classe média, uma porção de pessoas individualistas, mesquinhas, né? Egoístas, consumistas, né? É que não podemos querer isso para nós, né? Então já consegui um aplauso, isso é uma coisa. Nós queremos um país de trabalhadores, né? Queremos um país da classe trabalhadora. E, portanto, isso envolve, na nossa concepção de socialismo, mais do que a simples produção acelerada de coisas e sua distribuição. É uma mudança profunda no modo de vida, nos valores, na humanidade e na perspectiva de sua emancipação. Portanto, a desmercantilização da vida começa pela afirmação disso, que são direitos essenciais, e avança para uma mudança profunda no nosso padrão de vida, o que vai envolver, como nós envolvemos nos outros eixos, mudanças na estrutura agrária, na cidade, etc. O segundo é exatamente a discussão de que nós acreditamos que isso não é possível sem uma mudança profunda na estrutura econômica do Brasil. Quer dizer, a socialização da vida e a sua desmercantilização supõe a socialização do ato fundamental da vida, que é o trabalho, que é a propriedade dos meios de produção, que é a capacidade da classe trabalhadora controlar os meios necessários para produzir o que é necessário à vida. Isso começa, evidentemente, pela nossa firme convicção de que é necessário reverter imediatamente as privatizações realizadas, colocando na mão do Estado e dos trabalhadores os recursos econômicos essenciais para organizar a produção da vida nessa nova perspectiva socializante. Nessa perspectiva e nesse caminho também, a nossa afirmação da estatização do sistema financeiro. Isso é bom porque livra a gente, né, daquela... O que você acha da independência do Banco Central? Falando, nós vamos manter a dependência do Banco Central e acabar com a independência dos outros, né, criando um sistema estatal, público, de crédito, de financiamento, e acabando com essa farra que hoje comanda o Brasil, nacional e internacionalmente, dos grandes conglomerados financeiros, bancários. Nesse aspecto desse segundo eixo também, que parte da socialização das condições de produzir a vida, é fundamental resgatar a necessidade de uma reforma agrária. Mas nós sabemos que a reforma agrária não é a simples distribuição de terra, a criação de assentamentos, para depois desejar boa sorte para concorrer com o agronegócio. A reforma agrária é uma profunda alteração da estrutura fundiária, agrícola, agrária, da política de abastecimento, pensando desde grandes iniciativas até os assentamentos da reforma agrária, cooperativas, até a pequena produção camponesa, para que a gente possa pensar um sistema integrado de uso coletivo da terra, voltado à necessidade fundamental da produção do alimento. É um absurdo termos um país que se orgulha de equilibrar a balança comercial com commodities, né, enquanto a gente tem que importar arroz e feijão, né, como a gente teve que fazer esse ano. Essa estrutura agrária também não pode ser pensada isoladamente, não se trata de uma reforma agrária nesse sentido. É preciso mudar profundamente a estrutura agrária, combinado com uma profunda mudança da estrutura urbana desse país. O modelo de cidade faliu. Nós não temos uma proposta para essa cidade, porque essa cidade não pode continuar existindo. Não é possível criar um modelo de urbanização, de esvaziamento de pequenas e médias cidades e criação de enormes conglomerados metropolitanos, nos quais tem todos os problemas que a gente pode e conhece bem de perto, né? Portanto, ao lado da reforma agrária, é necessária uma profunda redefinição da nossa concepção do espaço urbano, inclusive permeando essas fronteiras que hoje divide esses dois espaços de maneira arbitrária, né? A maior parte das nossas cidades transforma o cinturão verde em torno delas em área urbana
simplesmente para poder pagar o IPTU e escapar da tributação do Imposto Territorial Rural, que é uma vergonha, né? Fica na casa dos 3 dígitos para lá depois da vírgula e nem aparece. Nesse aspecto também, evidente, foi falada a questão da dívida, e a gente vai somar a necessidade de não pagamento dessa dívida, né? Precedido ou não de auditoria, mas o fundamental é que nós não podemos aceitar que 43% do fundo público já seja previamente retirado da disputa da aplicação dessas verbas para pagamento de juros da dívida. Agora, o terceiro eixo do nosso programa diz respeito às condições políticas de realização disso. E aí nós temos uma convicção de que não é possível realizar os 2 primeiros eixos anunciados na forma do Estado burguês. No fundo, para ir direto ao assunto, nossa concepção de que o Estado burguês não é democratizável, ele não é reformável, ele não pode ser colocado a serviço dessa proposta com a radicalidade que ele tem. Pelo simples motivo de que o Congresso Nacional, que é a forma do presidencialismo de coalizão da República Burguesa no Brasil, existe para evitar essas medidas e não para implementá-las. E nós não temos como reverter esse caráter, porque isso seria reverter o caráter de classe desse Estado. Por isso que nossa aposta nesse sentido, coerente com o que emergiu nas ruas no ano passado, que além da questão do transporte, da moradia, da denúncia dos gastos da Copa, foi um claro questionamento da forma e dos limites da democracia representativa e apontando na direção da democracia direta. Por isso nós afirmamos que não é uma reforma política que nós precisamos. Não será mudando o caráter da lista nominal para a lista de partidos, que até a gente acha mais correta a lista por partido, mas não é mudando isso, ou o caráter proporcional ou distrital, ou mesmo o financiamento. Na proposta que está guardada na gaveta do Temer, tem financiamento público de campanha. Lógico, depois de proibição da organização partidária e a restrição do número de partidos que vão se beneficiar disso. Então, essas são armadilhas que nós não acreditamos que não é o caminho. Assim como também não apostamos no caminho apostado por alguns companheiros, né, que é o do plebiscito. O plebiscito é uma armadilha. Milhões de assinaturas para assinar uma carta em branco e entregar para o próximo presidente, para ele fazer uma reforma política. Ou mesmo uma Assembleia Constituinte em que se mantém os mesmos critérios de eleição de que hoje elege o Congresso, né? Para nós, o caminho vai além dessas eleições, e é a constituição de um poder popular. Poder popular que, na tradição marxista, tem que ser compreendido de criação das condições de um duplo poder nesse país. Um duplo poder que hoje existe na resistência da classe trabalhadora, mais pulverizado, que precisa se expressar como um programa, e o nosso programa não é a natureza de conteúdo desse programa, porque acho que nós estamos muito de acordo nisso, né? Mas é a capacidade de ser apresentado como um programa unitário que mobilize a classe e a unifique em torno de certas demandas. Terceiro momento seria de constituição disso como uma real força, uma real alternativa de poder. E aí os caminhos, que a história decide mais do que as nossas opiniões, é as condições de transformar essa real alternativa de poder numa dualidade de fato de poder contra o Estado burguês, contra o Congresso, que haja de fora dele para pressioná-lo, num cenário de uma possível vitória eleitoral. Isso pode ser feito na confrontação com o Congresso existente, em outros cenários, como dualidade aberta de poder. Mas o essencial é apostar na constituição de organismos de poder popular, diretamente eleitos pelos trabalhadores no local de trabalho, de moradia, de estudo, nos assentamentos da reforma agrária, da luta pela terra, para expressar uma vontade da classe trabalhadora, não mediada pelo sistema eleitoral, hoje controlado pelos financiadores de campanha, ou pelas armadilhas do presidencialismo de coalizão e a sua necessidade de formação de bancadas, né? É necessário romper com a lógica de que o único caminho de governar
é governar concedendo ao Congresso das alianças esdrúxulas que a gente tem visto por aí. É possível uma governabilidade popular, é possível uma governabilidade assentada na classe trabalhadora, nas organizações de luta, e dar forma de poder a isso através de órgãos de poder popular, que não é uma proposta eleitoral, né? Vote que eu vou criar o poder popular. E também não é esse anódito conselhismo que a Dilma anuncia e que declarou no debate diante da pergunta, né, que não tem o menor risco, né, porque não é deliberativo, porque é simplesmente consultivo. Para nós tem risco sim, né, porque tem que ser deliberativo, tem que ser um espaço de decisão onde a política de Estado seja definida a partir das prioridades da classe trabalhadora. O quarto eixo diz respeito aos direitos, mas nós afirmamos aqui um aspecto que para nós é essencial. Nós vivemos hoje num retrocesso em que o direito não é mais o patamar mínimo a partir do qual não se pode baixar. Os direitos foram para a mesa de negociação, né? Os direitos não são mais aquele patamar que não se pode ultrapassar, mesmo os direitos fundamentais, como a vida. Né? O Brasil assina tratados internacionais, considera os direitos humanos como um fator de lei aprovado pelo nosso Congresso, mas a Polícia Militar não sabe disso, né? E produz um verdadeiro genocídio. Por isso nós propomos não apenas a desmilitarização, mas o fim da Polícia Militar, né? Não é possível uma política de segurança se estruturar numa guerra contra o crime que gera um genocídio da população negra, pobre, jovem, das grandes cidades, das pequenas e médias cidades nesse país. Nesse sentido, a luta por direitos, e isso tem diretamente sentido para nós que atuamos no movimento sindical, é retomar a capacidade, a partir desse programa de lutas, de defesa de patamares mínimos que a classe trabalhadora, como dizia Gramsci, intransigentemente se nega a colocar em negociação. São patamares dos quais nós afirmamos como direitos e não retrocederemos. Mas mais do que isso, propomos avançar. E por fim, nossa certeza de que esse propósito apresentado de transformações socialistas, revolucionárias, tem que se articular internacionalmente. Pelo motivo mais imediato da nossa profunda relação com os movimentos hoje ocorrendo na América Latina e da necessidade do Brasil, nesse processo de transformação, ser base para potencializar uma radicalização maior da luta popular, da luta socialista na América Latina, mas também pelo fato de que essa frente de luta que nós apresentamos como anticapitalista, contra a mercantilização da vida, na perspectiva socialista, é hoje uma frente que está colocada no mundo inteiro. Vivemos num mundo perigoso, um mundo não só do retrocesso e flexibilização de direitos, mas num mundo onde o imperialismo age de maneira aparentemente sem controle, né, nas suas formas de invasão, de desestabilização de governos, né, de imposição de uma ordem militar prepotente dos interesses do imperialismo. Por isso, as lutas que se dão nos Estados Unidos mesmo, na Europa, na Grécia, né, na África, na Ásia, são partes desse mesmo processo que aqui se apresenta como uma resistência contra a ordem capitalista e burguesa. Daí a dimensão internacional tão cara à tradição comunista, à tradição marxista, que é do internacionalismo. Isso para nós é um elemento programático. A relação entre os povos não pode ser feita com aviões cheios de empresários para poder levar interesses comerciais, para poder levar os interesses das grandes empresas brasileiras ou plataforma de exportação de interesses imperialistas. A relação entre os povos está acima da relação entre estados. Ela deve ser calcada no fundamento do internacionalismo e da solidariedade entre os povos que lutam. Nós acreditamos, veja, que esses 5 eixos são 5 eixos para abrir um debate. A pergunta que talvez eu tenha mais respondido, sem que a gente tenha planejado isso, nossa campanha tem passado por assentamentos da reforma agrária, tem passado por movimentos sociais, sindicais, normalmente encerrado em universidades, com estudantes, né? E talvez a pergunta que eu mais tenha respondido é por que não fizemos uma frente de esquerda, né? Então nós estamos diante de uma responsabilidade, né? Nós sabemos por quê, eu acho que todo mundo nessa mesa sabe os motivos, mas é preciso ouvir que nossa base social queria essa frente de esquerda.
exigia isso, como uma necessidade. Portanto, esse nosso programa apresentado é menos um programa apresentado para pedir o voto de ninguém, mas é um programa para abrir um debate da necessidade da unidade da esquerda em torno de um projeto estratégico para que a gente se apresente como alternativa real e eficaz para mudar a porra desse país. Obrigado.